E o Bahia segue imparável na Fonte Nova. 7 jogos, 7 vitórias e 7 vitórias merecidas. E hoje foi mais uma delas, que poderia ser um 3-0, um 4-1, um 5-2. O Bahia poderia criar um saldo ainda maior e poderia, nesse momento, estar ainda mais bem posicionado na tabela se conseguisse converter melhor as chances criadas. Para a tabela primeiro, tá? O Flamengo tem 30 pontos conquistados, 14 jogos, 9 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. O saldo do Flamengo, nesse momento, é de 12 gols, tá? De saldo. O Botafogo vem na segunda colocação, com 27 pontos conquistados. O Botafogo ele tem um saldo de 9 gols marcados, tá? No total, no saldo. Fez 23 gols, sofreu 14. Depois vem o Palmeiras com 27, com um saldo de 9 gols em 14 jogos também já realizados. E o Bahia também com 27 pontos. Está muito achatada a tabela nesse G4. Do quarto para o primeiro, a diferença é de apenas 3 pontos. E a diferença do Bahia para o Palmeiras é o saldo de gols. E para o Botafogo também. O Bahia ele tem um saldo de 7, enquanto o Palmeiras tem um saldo de 9. E o Botafogo também tem um saldo de 9 gols marcados. Por isso que o Bahia, nesse momento, é o quarto colocado. Se fizesse mais 1, 2 gols ali, poderia ter a situação um pouquinho melhor na tabela de classificação. Mas eu olho para essa tabela nesse momento do Bahia, mais com a gordura que o Bahia está criando para o quinto, para o sexto, para o sétimo, para o oitavo, do que necessariamente olhando para uma liderança nesse momento. Porque a gordura que o Bahia está criando ela é bem significativa. É de 3 pontos para o quinto. Ela é de 5 pontos para o sexto. E ela também é de 5 pontos para o sétimo e, nesse momento, de 7 pontos para o oitavo, que é o Cruzeiro. E depois de Fortaleza, Inter, Atlético Mineiro, alguns times ali com 1, 2 jogos a menos. Mas essa gordurinha que o Bahia está criando nesse momento da tabela é importantíssimo. E outro ponto, né? A tabela, ela meio que dava a entender, desde a 7ª, 8ª rodada, que o Bahia pegaria uma sequência mais fácil nessa reta final de primeiro turno. Uma sequência ainda mais interessante para o Bahia criar uma gordurinha dentro do G4 e talvez brigar por uma liderança, mas precisa contratar peças aí com o decorrer da temporada. Porque o Bahia ainda vai pegar, na Fonte Nova, vai pegar Corinthians, vai pegar Atlético Goianiense, ainda vai pegar o Cuiabá. Então o Bahia ainda tem 3, 4 jogos bem acessíveis para poder vencer e se sustentar no G4 por mais tempo ainda. O Bahia é um time bem constante nessa Série A. Só é ver a tabela, o Bahia tem a mesma pontuação do segundo colocado, que é o Botafogo. O que diferencia ali é o número de gols marcados ou o número de gols sofridos, e só, porque a campanha, o aproveitamento é literalmente o mesmo, tá, meus amigos? É o seguinte, vamos para a análise estatística do jogo primeiro. O Bahia, ao todo, teve 56% de posse de bola, teve 2 chances criadas claras ali que o SofaScore contabilizou. Eu não contabilizei isso não, tá? Eu contabilizei umas 4, 5 chances claríssimas que o Bahia criou em toda a partida e contabilizei 2 chances claríssimas que o Juventude criou no jogo. 22 finalizações para o Bahia, 10 finalizações para o Juventude, e o Marcos Felipe teve que fazer apenas uma defesa. E a outra defesa quem fez foi um dos melhores jogadores em campo, Gabriel Xavier. Porque foi um tapinha de Lucas Barbosa e ele tira a bola em cima da linha. Se não fosse ele, o Bahia já poderia ter sofrido gol no primeiro tempo. E ele é que salva o Bahia numa defesaça dele de cabeça, tá? Enquanto o Gabriel Vasconcelos, que é um bom goleiro, tá? Bom goleiro de Juventude, teve que fazer 7 defesas. Isso traduz a superioridade do Bahia na partida. Foi o time que teve mais volume de jogo, teve o maior controle da partida, criou as principais chances de gols, converteu, venceu e está aí nesse momento dentro do G4. Parece que foi um jogo fácil, pela análise estatística, teve muito mais volume, muito mais posse de bola, não foi um jogo tão fácil assim como parece ter sido, tá? 2-0, você olha pro placar, deu a lógica, na Fonte Nova, o Bahia era muito favorito contra a Juventude. Mas não foi exatamente assim que começou o jogo, tá? O Juventude marcando pressão no campo de ataque, roubando várias bolas no campo de ataque e criando situações perigosíssimas. Aos 17 minutos, o Jean Carlos perdeu um gol na marca da Cal. Jogada na ponta direita, Lucas Barbosa vai na linha de fundo, ganha em cima de Juba, solta para Jadson solta para trás, um passe para Jean Carlos de pé direito, finalizar a bola para a Lua, para fora da Fonte Nova. Se caísse no pé esquerdo dele, poderia ser 1-0 para o Juventude, mas é aquilo, futebol é detalhe, irmão. E o detalhe ele se decide na qualidade técnica. O Bahia ele tem mais qualidade técnica do que o seu adversário. Só se o teu adversário estivesse num dia mais iluminado. Se Jean Carlos estivesse num dia melhor, talvez o Bahia sofreria o primeiro gol aos 16 minutos do primeiro tempo. Aos 18, o Juventude cria mais uma situação ali, mas foi numa falta de Jean Carlos, a bola raspou a trave, mas a chegada do Juventude roubando a bola no campo de ataque.
Até os 20 minutos, até a própria transmissão do Premier, contabilizou ali 5 finalizações para o Juventude contra 2 finalizações do Bahia. Até os 20 minutos de jogo, o plano de jogo de Roger Machado funcionava melhor do que o de Rogério Ceni, até os 20 minutos de jogo. O time do Juventude conseguia marcar pressão, roubar a bola, e o Bahia não conseguia sair muito do campo de defesa. Não conseguia criar muitas situações claras no campo de ataque quando tentava sair. Não criava muita coisa. Não incomodava muito o goleiro Gabriel Vasconcelos. Mas aí, meus amigos, a partir dos 20, tem a primeira jogada do Bahia em transição. Tá sendo Dain Everaldo, que passa rasgando a defesa, e Everaldo finaliza de tapinha de dedos. Gabriel Vasconcelos faz uma defesaça e a bola vai para fora. Chance clara do Bahia criada, Everaldo desperdiçou. Beleza, eu até achei que na origem ali no ao vivo, achei até que estava impedido esse lance, mas, enfim, o bandeirinha não assinalou o impedimento, segue o jogo. A partir daí, irmão, só dá Bahia basicamente daí pro final do primeiro tempo. É o time que passa a ter um volume de jogo muito grande. Aos 40 minutos de jogo, até a própria transmissão do Premier contabilizou 9 finalizações do Bahia contra 5 finalizações de Juventude. Ou seja, do sprint dos 20 até os 40, o Bahia teve um 7-0 em finalizações. O Bahia passou a ter muito mais volume. O Juventude já não tinha mais aquele ímpeto no campo de ataque de marcar forte pressão. Já estava marcando bloco médio e baixo. E o Bahia vai se aproveitando, vai amassando, vai encurralando, vai criando as oportunidades, vai finalizando em gol. E Gabriel Vasconcelos tendo que aparecer para fazer boas intervenções. Everton Ribeiro fez uma partidaça, um dos melhores em campo também, fez uma grande partida, mais uma. Mete a bola para Everaldo, deixando Everaldo cara a cara com Gabriel Vasconcelos, e Everaldo finaliza em cima de Gabriel Vasconcelos. Aí eu critico Everaldo porque foi gol perdido. O primeiro gol que ele perdeu é muito mais mérito, na minha visão, do goleiro do Coritiba, porque Gabriel Vasconcelos jogou no Coritiba, tá? É muito mais mérito do goleiro do Juventude do que demérito de Everaldo. Nesse segundo eu vi demérito de Everaldo. Mas ok, mais um gol perdido do Bahia aos 27 minutos. E aí o Bahia ele cria umas 3, 4 oportunidades na grande área, que os jogadores de Juventude, ele interceptava no último toque na bola. Everaldo corta o goleiro, quando vai chutar, pum, chega a Jadson cortando. Aí Tassiano, quando vai armar o chute para fazer o gol, pum, aí sei lá, aparece outro volante ali de Juventude fazendo a interceptação. E foi assim o Bahia chegando muito próximo no quase, e os jogadores de Juventude muito disciplinados na partida, conseguindo fazer interceptações nas bolas. E o Bahia não faz o primeiro gol, mesmo com muito volume. E aí, sendo algo paradoxal, quem criou a outra chance claríssima de gol até terminar o primeiro tempo foi o Juventude, não foi o Bahia. O Juventude, aos 43 minutos, tem a jogada de Jean Carlos com Lucas Barbosa. Jean Carlos dá um tapinha e Lucas Barbosa dá um tapinha de cabeça, passa por, se eu não me engano, foi Juba ou foi por Jean Lucas, não me recordo agora. E cara a cara com o Marcos Felipe, ele dá um tapinha pro Marcos Felipe. Golaço seria. Só que, pum, Gabriel Xavier corre e desvia de cabeça a bola para escanteio. Tirou a bola em cima da linha. Seria 1-0 para o Juventude. Termina o primeiro tempo, o Bahia sendo superior ao Juventude, jogando mais bola, tendo mais finalizações, mas quem teve ali as chances claras, até maiores do que o próprio Bahia, ficou meio que um 2-2 já no primeiro tempo. Bahia e Juventude criaram 2 oportunidades claras de gols, na minha visão, no primeiro tempo. Mas o Bahia com mais volume. No segundo tempo você falava, pô, se continuar assim, o Bahia vai vencer o jogo. E foi assim que aconteceu. Veio o segundo tempo e o Bahia amassa o Juventude, até pelo vigor físico, né? O Juventude, ele, para mim, cai fisicamente com o decorrer da partida. O Bahia tem mais peças no segundo tempo que podem entrar e mudar o jogo. O Bahia tá num patamar muito acima do Juventude e o Bahia consegue vencer o jogo, fazendo os 2 gols no segundo tempo. E vamos passar para os gols agora, sem mais enrolações, tá? O primeiro gol do Bahia é numa jogadaça construída de pé em pé. Marcos Felipe solta a bola para Jean Lucas dá em Alexandre, pum, de primeira fatiada, para quem? Para o decisivo Luciano Juba, que carrega mais um pouco, olha para todo mundo, carrega mais um pouco e dá em Tassiano. Boa bola na grande área, Tassiano, mais uma vez fazendo bem o papel de pivô, solta para Jean Lucas dá em Caule Oliveira, e Caule Oliveira faz o gol do Bahia, fazendo isso aqui já é o 2-0, tá, gente? Me perdoem. Esse aqui já é o 2-0, mas traduz muito como esse time do Bahia tá bem treinado, como esse time do Bahia tem muita movimentação. Alexandre tá
no setor da lateral direita no início da jogada, depois aparece próximo da grande área. Jean Lucas aparece fazendo essa transição defesa meio ataque com muita velocidade também. Então, o Bahia que tem uma movimentação de seus jogadores muito bem aprimoradas, tá? Foi mal que eu narrei o segundo gol antes do primeiro, mas tá valendo, né, velho? Tá valendo. É o seguinte, vamos agora pro primeiro gol, porque o primeiro gol sai meio que da mesma forma, com o Bahia trocando passes desde o campo de defesa. Por isso que eu até passei, porra, velho, tá muito parecido com o primeiro gol, né? Porque o Bahia ele constrói as jogadas da mesma forma. No campo de defesa, Marco Felipe dando aquele susto na torcida do Bahia, Gabriel Xavier dá em Gilberto, e Gilberto vai em transição, em velocidade, solta a bola ali na ponta esquerda agora para Jean Lucas. Jean Lucas domina, devolve a bola aqui em Caio Alexandre, que fez um ótimo jogo por sinal, tá? Créditos para a TV Bahia, enquanto isso o Bahia vai rodando bola, e Caio Alexandre inteligentemente dá o passe quebrando linhas, Everton Ribeiro dá outro passe quebrando linhas, e tá lá Tassiano, decisivo mais uma vez, cara a cara, como um papel de centroavante de camisa 9, muito frio, no contrapé de Gabriel Vasconcelos, que ainda acho que tocou ali na bola, mas sem chances para ele. O Bahia faz 2-0, que na verdade esse é o primeiro gol, mas tá valendo, né? Tá valendo. O Bahia venceu, a torcida do Bahia não vai ficar chateada comigo por causa disso, não. Ó, depois daí, o que é que o Bahia criou? O Bahia criou situações claras de gols, tá? O Bahia, aos 24, Tassiano dá uma bola em Cauli com muita triangulação, Cauli dá em Caio Alexandre, excelente papel de pivô que Tassiano fez, e Cauli também devolve para Caio Alexandre. Ele dá um tapinha na bola, a bola raspa a trave. Outra jogada que Caio Alexandre participa, aos 34 minutos. Boa jogada de Caio Alexandre, que ele dá entre linhas para Ademir, cara a cara, driblar Gabriel Vasconcelos e meio que sem ângulo já finaliza a bola para fora. Enfim, cara, acho que não tem o que se contestar, não. O 2-0 no agregado foi justo, poderia ser um pouquinho mais, um 3-0 talvez, no agregado, um 5-2, um 4-1, um 3-0, sei lá o quê, mas o Bahia fez mais uma boa partida, mereceu vencer. E destaques não tem para onde, né? Gabriel Xavier, que salvou uma bola em cima da linha, conseguiu fazer um bom jogo. Caio Alexandre, dos melhores em campo, conseguiu fazer um bom jogo. Cauli, depois de 2 meses e meio, fez um gol. Everton Ribeiro, partidaça, mais um ótimo jogo dele. Tassiano, muito bem, fez um dos gols. Jean Lucas, muito bem. Cara, o coletivo do Bahia foi tão forte que você não consegue destacar negativamente uma atuação para você falar, porra, esse cara aqui foi muito mal. Não. O banco hoje nem foi muito fundamental para o Bahia vencer, porque quando Rogério Ceni faz a primeira mexida, o Bahia já está vencendo por 2-0. Então, não foi um banco hoje que foi tão participativo, porque o Bahia já estava com o jogo praticamente liquidado, tá? Bom, gente, é isso. Acho que o time do Juventude está num caminho interessante com o Roger Machado, sim. É um time competitivo, porém, precisa de mais qualidade, né? É um time encaixadinho ali e tal, dificultou o jogo do Bahia até o fôlego ir baixando. O fôlego foi morrendo, o time foi morrendo fisicamente, o Bahia começou a engolir o Juventude. Mas acho que o Juventude está num caminho interessante na briga contra o rebaixamento, mas é aquilo, né? O Juventude nesse momento, só para concluir aqui a análise final da tabela, o Juventude é 13º com 16 pontos. Está nesse momento a 4 pontos do Corinthians. E o Juventude vai pegar uma sequência difícil, né? A partir de agora. Quando a gente descer mais um pouquinho aqui, ó, o Juventude vai pegar o Grêmio e depois o Cuiabá fora. Jogos duríssimos aí pro Juventude na Série A. Aguardar. Tamo junto, rapaziada. O Bahia agora vai pegar o Palmeiras, né? Confronto direto. Jogo que vale ouro aí pro Bahia no dia 7 de julho, no próximo domingo, tá? Tamo junto, rapaziada. Abraço para todos vocês. Tamo de volta aí mais tarde. Deixa o like aqui no vídeo. Se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações. Tô acompanhando o jogo do Vitória agora, ó. Tá 2-1 pro Corinthians. Valeu, gente. Tamo junto.